Alô Bola, fizemos uma tentativa de uma live, mas houve uma interrupção por problemas de sinal, então estou reiniciando. Hoje, 95 anos do encontro de Emma de Macheville com Albert Raymond Costet de Macheville, encontro que resultou o início de uma obra que perdura e que se irradia e que se multiplica constantemente. Então, a Emma de Macheville, a Dona Emi, recém-chegada da Europa, da Alemanha, em Curitiba, estava hospedada na casa da tia dela, Ida Hoffmann, fundadora de uma comunidade naturista e espiritualista chamada Monte Verità, no início do século XX, junto ao Lago Maggiore, na Suíça italiana, em Ascona. E lá também estava indo o Albert Raymond Costet de Macheville, um francês, que se encontrava radicado em Mendoza, onde fazia parte da orquestra sinfônica local, e ele veio ao Brasil, a Curitiba, para encontrar a Ida Hoffmann, a tia da Emma, para discutir a formação de uma comunidade naturista e espiritualista no Brasil, né? Que a Ida Hoffmann veio com seu marido, o Henri Anderkoven, que foi o fundador que juntos fundaram a comunidade do Monte Verità, mas queriam sair da Europa porque queriam viver uma experiência mais, digamos, radical do naturismo, né, e da comunidade, e então estavam em Curitiba para esse fim. Então, eles se encontraram primeiro na rua, né? Ela estava andando pelo centro da cidade de Curitiba, e ele também, e eles se cruzaram na rua e se olharam, e ele estava indo em direção à casa da tia dela, chegou lá e disse: acabo de ver a moça dos meus sonhos, uma moça de passo decidido, recém-chegada da Alemanha ou da Europa, não sei o detalhe aí, mas a tia disse para ele: eu sei, é minha sobrinha, você vai conhecê-la daqui a meia hora. E aí se conheceram, imediatamente se apaixonaram e se uniram, e ela então aderiu a essa proposta, né, de fundação dessa comunidade, que foi de fato fundada em Catalão, no interior de Goiás, né, para onde ela foi com Albert, onde ela então engravidou do seu primeiro filho, Aor, mas dadas as condições muito precárias que havia lá, ele, pelo mapa astral da Dona Emi, com a lua cheia em oposição a Mercúrio e Saturno, concluiu que ela teria dificuldades no parto, e de fato ela teve. O parto do primeiro filho dela levou quase 3 dias para se dar, e então ele resolveu sair da comunidade e vir para o Paraná, aonde o primeiro filho dela nasceu, o Aor, em Porto União, né? E no ano seguinte. Então, ela inicialmente colaborava com ele porque ele tinha perdido vários escritos e pesquisas que ele fazia de astrologia, e ela então se dedicava a ajudá-lo a resgatar esses estudos. E ele disse para ela que ele não iria dar livros para ler, porque ele via que ela seria uma pessoa que iria criar uma visão própria e uma nova interpretação e uma nova abordagem para o simbolismo zodiacal. E então só ensinou a ela planetas, casas, aspectos e signos. E ela mesma começou a fazer a sua própria pesquisa e a desenvolver o seu trabalho. Então, o fato é que a Dona Emi nunca leu nenhum livro de astrologia
tudo que ela desenvolveu e que ela elaborou foi fruto do trabalho do pensamento, da intuição, da sensibilidade, da observação que ela praticou durante mais de 50 anos, né? Então, e que eu tive e outros tiveram a sorte de poder ter acesso e aprender, né? E continuar também essa pesquisa e esse desenvolvimento, né? A grosso modo, pode ser que a Dona Emei tem uma abordagem humanista, né? Humanística, que coloca o ser humano acima de tudo e que toda a interpretação e toda a visão astrológica deve ser conduzida com respeito e com consideração e com amor ao ser humano. Não adianta um conhecimento que vá criar mais conflitos e traumas e dúvidas e insatisfações. É preciso que ele seja libertador e seja algo que desperte a consciência, né? E isso está presente no primeiro encontro, né? Vocês vejam que isso aconteceu às 4h30 da tarde do dia 10 de julho de 1925, que é o mapa que está aqui dentro, com o Sol e o Plutão em conjunção, naquele dia, trígono com a Lua e com Urano em Peixes, né? Então, isso aqui é muito evidente, né, que esse casamento, ou essa parceria, essa aliança, essa associação, essa união de forças, que é a casa 7 aqui, né, e que tem uma origem emocional e astral profunda, né, um encontro de almas, um encontro de consciências, conectando com a Lua, Urano em Peixes, né? Com o conhecimento vindo a esse encontro a produzir do lado dela, né, da Dona Emil, uma grande expansão, uma revolução, uma inovação e uma semeadura, né, de conhecimento por tantas pessoas, inclusive eu, que puderam a partir daí alcançar autoconhecimento e também compartilhar isso com os demais. E hoje a Lua, né, está em Peixes, né, chegando nesta Lua, Urano, então isso faz da data de hoje algo muito especial, né? Os 95 anos que ela sempre comemorava todo dia 10 de julho, às 4h30 da tarde, ela sempre acendia uma vela para, né, ter essa chama da iluminação e da vida eterna. Ela sempre contava essa história e ela se referia a toda essa conexão e esse mentor que o Alberto foi para ela, que percebeu que ela era uma pessoa diferenciada, né, com um talento inato e que ela iria produzir um corpo de conhecimentos inovador, autêntico, pioneiro, fraterno, humanitário e libertário, né? Então, ela é uma mulher que naquela época atuava, né? Tinha uma atividade com a qual ele, com uma diferença de idade, acabou em dado momento falecendo e deixando com ela os filhos que ela tinha que sustentar e educar, e ela o fez bravamente, né, como uma pessoa de Marte na primeira casa, né, o Marte, Plutão e o Sol em trígono. Ela dizia que ela era o homem da casa, né, a pessoa que impulsionava e que suportava e sustentava. Então ela tinha essa bravura, né, essa dedicação, e sempre acolhendo a todos com amor e com compreensão, né, com tolerância, de forma que até hoje milhares lembram dela e tem dela essa conexão, né,
de um conhecimento humanístico e de despertar da consciência, né? Porque para ela a astrologia era um meio, não um fim, né? Ela não tinha interesse de criar uma nova escola ou se tornar uma astróloga famosa ou qualquer coisa desse tipo. Uma ocasião, para vocês terem uma ideia, os diários e emissoras associados, que era uma das grandes redes de comunicação, o que seria a Globo de hoje, né? Daquela época, veio convidá-la para contratá-la pelo dinheiro que ela quisesse para criar um programa para derrubar o Omar Cardoso, que tinha um programa de astrologia de muito sucesso numa outra grande rede de comunicação do Brasil, e ela disse que ela não tinha interesse nenhum nisso e que o Omar Cardoso fazia um trabalho muito bom dentro do que ele se propunha e que ela não queria derrubar ele de lugar nenhum, nem queria competir com ninguém e que ela ia continuar fazendo os mapas dela, as consultas dela no dia a dia que ela vivia, né? Que ela acreditava muito nisso, de semear nas pessoas essas sementes, né, do autoconhecimento, do saber e da vida mais consciente, mais harmoniosa. Então, para ela, o simbolismo zodiacal era um meio e não um fim. Então, ela nunca estava interessada em provar nada ou debater ou polemizar, né? Várias pessoas atacaram, né, as ideias dela, dizendo que eram muito idealistas, e ela nunca se deixou contrariar sequer por isso. Ela sempre acolhia isso como mais uma evidência que ela estava no caminho certo, né? Porque, como disse o Lao Tse, né, a única prova que ele tinha de que ele não estava louco é que Confúcio dizia que ele estava errado, né? Então, é preciso haver, né, as oposições, mas o importante aqui, vocês vejam que é a busca da essência, né? Sol, Plutão, Trígono, Urano, no que ela fez, no que ela professou, naquilo que ela ensinou, era sempre buscando a essência, né? A consciência, como você pode usar o simbolismo zodiacal como autoconhecimento, como transformação, como autorrealização, como aceitação de si mesmo, né? Que é a verdadeira cura. Então, fica aqui então esse registro para vocês dessa data, né? Que é tão importante para essa nossa corrente, né? De pessoas conectadas por este propósito, né? E inclusive hoje, quando eu fui me sentar aqui para começar a montar essa apresentação, o filho mais novo dela, o Áquila, me ligou, né? E começamos a conversar sobre questões envolvendo aí, né, algum material dela que a gente quer publicar e quer trazer ao acesso do público. E então foi uma conexão, né, uma sincronicidade, uma evidência de que a corrente está viva, né, que a nossa rede está forte, né, e ela é mais rápida que a luz, porque é uma rede de não é uma rede de informações. Então, como eu sempre venho dizendo, a consciência é mais veloz que a luz, né? Então, isso permite que nesse momento em que eu fui começar essa apresentação, toda a rede se movimentou, né? E as manifestações aconteceram. Então, aguardem para breve. Nós estamos pensando em fazer um site mais amplo, com digitalizações de vários materiais dela que estão inéditos e que vocês poderão então ler e absorver, né, o pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a criatividade com que ela lidava com o simbolismo zodiacal, como poucas pessoas eu vi fazerem na minha breve existência. Então, mas enfim, agradeço a todos que assistiram, que acompanharam, e esperamos em breve então compartilhar novos materiais que restaram dessa obra que ela desenvolveu ao longo de mais de 50 anos e que
e que deixou tantas pessoas tocadas e mobilizadas, né? Eu mesmo nunca quis ser astrólogo, nunca tive essa intenção. Eu queria simplesmente saber para mim, aprender para mim, mas depois eu me dei conta que eu tinha herdado uma batata muito quente, que eu tinha que compartilhar isso e eu pretendia continuar a ser jornalista que eu já era e fazer mapas para os meus amigos e de graça, mas enfim, hoje eu estou atolado nisso até os cabelos, enfim, não tinha outra escolha, porque uma herança dessas você não pode guardar na gaveta, né? Então, espero em breve a gente poder estar aqui de novo, dividindo esses conhecimentos. Um abraço a todos e até a próxima, encerrando com a frase que ela sempre usava do martinismo, que é saúde, paz e união. Né? Porque sem saúde não adianta ser rico, não adianta ser bonito, não adianta ser célebre, não adianta nada. Né? Você tem que, antes de tudo, ter saúde. Paz, porque sem paz não se chega a lugar nenhum, né? É preciso ter paz para você ir adiante em qualquer questão mais profunda. E a união, porque ninguém faz nada sozinho, né? Tudo é uma grande rede, uma grande colaboração. Uma vez me perguntaram por que eu estava ao lado dela e ajudando ela. Eu falei assim, olha só, se a dona Emi estivesse fazendo pão, eu ia ajudar a amassar farinha. Se ela estivesse construindo uma casa, eu iria ajudar a carregar tijolo. Por quê? Porque o pão que ela estivesse fazendo, ou a casa que ela estivesse construindo, não era para ela, é para a humanidade. E qualquer pessoa que se proponha a isso merece ser ajudada. Obrigado.